Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder aqueles vídeos proibidos para menores de 18 anos e caso queira se inscrever no meu canal do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo também, se um dia for preciso a gente manter algum contato direto. Eu vou interromper hoje a narração da história da capitania da Bahia para iniciar uma série que vai ser intercalada com os vídeos da história do Brasil. Mas tem tudo a ver com a história do Brasil. Então é o seguinte, quem acompanha o canal desde o começo sabe que eu comecei a narrar a história do Brasil lá nos primórdios da Península Ibérica e fui avançando e hoje eu estou ali no final da década de 40 do século XVI, ou seja, final da década de 30, estou chegando em 1540 e estou narrando no momento a história das capitanias hereditárias. Bem, mas eu quero interromper isso para começar a gravar vídeos. Esse vai ser o primeiro e eu vou sempre gravar, vou tentar gravar no mínimo um por semana dessa série que é sobre historiografia brasileira. Então olha só, vamos esclarecer primeiro o que é historiografia e por que é importante falar sobre esse assunto. Então esse vídeo de hoje é introdutório sobre isso. Então em primeiro lugar é o seguinte, a história é uma disciplina que trata sobre o passado do ser humano. Então, grosseiramente, a gente pode falar isso. O passado do ser humano é estudado por essa disciplina chamada história. Essa disciplina, que estou chamando de disciplina, mas ela tem um pouco de ciência, um pouco de arte, um pouco de técnica, um pouco de passatempo. Tá? Então, é uma atividade intelectual que estuda, né, que estuda o passado do ser humano, como eu falei. Tá? Então, pensa comigo, desde Heródoto, que é considerado o pai da história, Heródoto que era um grego, século 4 ou 5 a.C., agora não me recordo exatamente, desde ele até hoje, houve um desenvolvimento histórico dessa atividade. Ou seja, a história, pode-se fazer uma história da história, certo? E o nome disso é historiografia. Então, como foi o desenvolvimento da escrita da história, desde Heródoto até os nossos dias? Isso é uma história da história, uma história dessa disciplina, ou ciência, ou arte, como você queira chamar, chamada história. Muito bem. Bem, então, veja, a gente teve Heródoto, outro historiador antigo grego famoso foi o Tucídides, na Idade Média teve outros, teve o Gregório de Tours, por exemplo, mas vindo mais próximos de nós, a gente tem ali no final do século XVIII o Leopold von Ranke, mais próximos de nós a gente podia falar no Fuster de Coulanges. Então há inúmeros grandes, aliás, não vou falar grandes, há inúmeros historiadores, desde Heródoto até os nossos dias. Bem, no Brasil existe também uma história da história do Brasil. Então, a história da história do Brasil é a historiografia brasileira. Então, é sobre isso que eu quero gravar alguns vídeos aqui com vocês. Bem, o que mais que eu posso falar aqui nesse vídeo introdutório? Essa história da história do Brasil, ou historiografia brasileira, começa com o relato do Pero Vaz de Caminha. Então, veja só. Rigorosamente falando, uma historiografia deveria ser um estudo da produção histórica ou historiográfica. Então, quando Caminha escreveu aquela carta, ele estava fazendo uma obra de historiografia, ele estava escrevendo história, ele era um historiador? Não. Mas, assim, sem todo esse rigor, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer você vai acompanhar, se você acompanhar todos os vídeos que eu pretendo fazer, que serão muitos, você vai acompanhar o desenvolvimento dessa disciplina chamada História do Brasil, desde a Carta do Caminha até os nossos dias. E, além da Carta do Caminha, entrarão nessa história outras obras que não são historiografia propriamente dita, mas que são importantes demais para a gente deixar fora. Obras como crônicas do século XVI, relatos de viagem, tá? Então tudo isso a gente vai incluir e fazer uma história da história do Brasil. Então, resumindo, o que a gente vai fazer nesses vídeos? A gente vai pegar desde a Carta do Caminha todos os relatos
memoriais importantes, crônicas, livros de história propriamente ditos, que são importantes e estudá-los em ordem cronológica. Então, o próximo vídeo que eu fizer dessa série vai ser sobre a carta do Pero Vaz de Caminha. Depois da carta do Pero Vaz de Caminha, a gente vai fazer um sobre as cartas do Américo Vespúcio. Depois disso, a gente vai fazer um sobre... Deixa eu pegar aqui o meu livro de consulta, já vou mostrar para vocês, sobre a relação do piloto anônimo. Já mencionei muito a relação do piloto anônimo aqui, quem tiver boa memória vai lembrar. Depois o livro da Nau Bretoa, depois a Nova Gazeta da Terra do Brasil, já fiz um vídeo sobre isso também. Só que agora com um enfoque, não narrando exatamente o que esses relatos dizem, mas com um enfoque de conhecer a produção historiográfica do Brasil, tá bom? Bem, se não tiver ficado claro, depois eu vou tentando tornar mais claro. Então, o livro que eu vou usar como base vai ser esse aqui, ó. História do Brasil, cadê o nome dele? Oxe, não tem o nome dele aqui não. José Honório Rodrigues. Ah, aqui. Então, tá aqui, eu não sei de quem é esse... Esse aqui é um PDF, tá? Que circula na internet. Esse livro tá fora de circulação, é dificílimo, eu só imprimi. Então, tá aqui, José Honório Rodrigues, História do Brasil. A primeira parte é sobre a historiografia colonial, tá bom? Muito bem. Publicado pela Companhia Editora Nacional, MEC. Esse livro aqui foi escrito ali na década de 50, tá bom? Muito bem, então, pessoal, é isso. Espero que vocês aproveitem, né, essa série, que não tem nem chance de acabar rápido, tá? Então, vamos começar a carta de Caminha, vamos terminar nos dias atuais. Se um dia terminarmos, então podem se acostumar. Toda semana, provavelmente toda semana, vai ter pelo menos um vídeo sobre historiografia brasileira, sobre a história do Brasil, tá bom? Se eu conseguir fazer mais de um, beleza. Se não, se também uma semana eu não conseguir fazer, mas enfim, a narração da história do Brasil continua. Continua a narração da história do Brasil normalmente, só que eu vou intercalar sempre, pelo menos uma vez por semana, um vídeo sobre historiografia brasileira. Beleza? Historiografia portuguesa, seria muito interessante fazer isso, mas aí já dar um passo muito grande. Então, por enquanto, historiografia brasileira a partir da carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom? Um abraço para vocês.